fato inédito na história do país. No dia 5 de outubro, vamos votar para a presidência da República pela 6ª vez seguida. A eleição será também para governador, senador, deputado federal e estadual. Mas muitos brasileiros ainda revelam desencanto e desinteresse pela política. Como garantir que esse descrédito não prejudique as conquistas democráticas? O que é preciso fazer para corresponder às expectativas da cidadania? Vamos conversar sobre o assunto com a historiadora Maria Aparecida de Aquino, professora da USP. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Maria Aparecida de Aquino é formada em História pela Universidade de São Paulo. Fez mestrado e doutorado em História Social também na USP. Professora, a nossa democracia já mostra sinais de esgotamento? De forma alguma. Qualquer pessoa que confie e que acredite na democracia tem que pensar sempre na questão da democracia representativa. E nós vivemos em pleno regime de democracia representativa. O que ele quer dizer fundamentalmente? Você confia em pessoas que vão te representar. E existe o famoso ensaio e erro, que parece que é só da matemática, mas não é da matemática, é da política também. Então, se nós errarmos, nós vamos testar novamente e vamos procurar acertar, vamos consertar o erro. Então, em momento algum se pode pensar que a democracia brasileira vive um problema da sua representatividade. Ela é extremamente representativa e, portanto, está profundamente saudável. Mas existe um fosso entre as instituições e a população? Bom, isso precisa ser consertado. Quanto a isso, não há dúvida. Não é um problema exclusivo do Brasil, é uma coisa muito difícil de acontecer, mas vamos pensar, por exemplo, em termos de estrutura partidária. Como é que a gente eliminaria esse fosso entre a população e as instituições no campo dos partidos? Se os partidos efetivamente respondessem pelas suas bases. Então, às vezes, número de filiados ao partido. Você tem um número gigantesco, mas efetivamente quem participa das discussões, quem influencia dentro do partido, acaba sendo uma pequena cúpula que resolve por todos os demais. Isto não é um problema do Brasil, acontece em quase todos os países do mundo, mas para que você tenha efetivamente a representatividade resolvida e que esse fosso seja eliminado, você precisa criar uma estrutura em que haja uma participação da população dentro da estrutura partidária, para ficarmos somente no exemplo dos partidos. Essa estrutura que a senhora diz é uma reforma política? Ela pode ser alcançada por intermédio de uma reforma política, porque pode-se criar, por exemplo, alguns elementos que façam com que os partidos sejam mais ágeis e efetivamente mais representativos. Mas esta ideia da participação é uma ideia que tem que partir principalmente da população, ou seja, o que é que eu vou dizer? Se você participa de um partido efetivamente, você alguns domingos não terá. Porque você vai à reunião do diretório, que só pode ser feita aos finais de semana, em que as pessoas podem, porque trabalham de uma maneira geral, correto? Consequentemente, democracia dá trabalho e participação também. Então, é preciso que exista um desejo da população de efetivamente renunciar a algumas coisas e efetivamente participar da vida política de seu país. Esse desejo foi manifestado nas manifestações de junho do ano passado, de 2013. Sem dúvida foi, é uma manifestação de força, é uma manifestação de agilidade da sociedade, é uma manifestação saudável da sociedade brasileira. Quanto a isso, não há dúvida nenhuma. Mas isto não pode acontecer somente no mês de junho. Isso tem que vir numa continuidade, ou seja, não é que as pessoas não podem sair da rua, não é isso. Mas, na realidade, elas precisam procurar os seus espaços. Não podemos continuar ouvindo aquela história que ouvimos em junho do ano passado. Não queremos partidos, não queremos ninguém para nos representar, não confiamos. Tudo bem, você pode não confiar, mas você tem que brigar para que venha uma nova mudança e que você possa confiar efetivamente. Mas isso depende de você continuar pressionando. Então, as pessoas precisam entender que em todos os espaços de participação, elas precisam estar presentes. Essa nova representação que a senhora diz, ela seria bem-vinda se os partidos e as instituições estivessem interessadas na participação popular. Eu acho que querer também, nesta estrutura em que nós estamos, que de certa forma está viciada com uma forma antiga de pensar os partidos,
pensar que eles vão, por sua própria vontade, produzir as mudanças é alguma coisa difícil de acontecer. Então, é preciso que o desejo da população se manifeste, forçando essas pessoas à mudança. Ou seja, você está numa estrutura velha. Essa estrutura de partido que você nos oferece não nos interessa mais, forçando a que existam mudanças, porque, por sua vontade própria, elas não vão jogar fora os anéisinhos e muito menos os dedos. Nessa eleição majoritária que está acontecendo para presidente no Brasil, está acontecendo um pouco isso, né? Então, o sistema eleitoral brasileiro funciona muito bem. O que não funciona é, efetivamente, você ter a representatividade. Se a democracia é representativa, ela precisa sentir a representatividade da população. Então, este esquema é que está falho, precisa ser modificado. Pode ser modificado por intermédio de uma reforma política, que urge dentro do país, não há dúvida nenhuma. Vai atingir os partidos, vai atingir as instituições, vai atingir, por exemplo, o Congresso Nacional, não há dúvida nenhuma. Então, ele vai precisar se modificar. Não é que ele vai deixar de existir, mas ele precisa ser muito diferente do que ele é, para que ele, de fato, mereça o nome de representante da sociedade brasileira. Porque o que acontece é o seguinte, você vota no seu candidato, e eu não estou falando aqui, por exemplo, o candidato para majoritário. Vamos imaginar, você elege o seu deputado estadual, mas boa parte das vezes você perde, a partir desse momento, o contato com ele. Não só porque ele talvez não queira, mas também porque você não vai fazer o esforço de continuar acompanhando e cobrando. Olha, fulano, votei em você e eu votei porque você tinha a plataforma X. E você, uma vez assumindo, não está cumprindo essa plataforma. Então, esse exercício de cobrança, que é trabalhoso, complexo, difícil, nós precisamos fazer. Então, temos a lição de casa da parte das instituições, por exemplo, do Congresso Nacional, mas temos a lição de casa também da população. A senhora está destacando a importância da participação popular. Sem não dúvida. É só eleger seu representante. Botou lá na urna e achou que acabou? Digitou um númerozinho e achou que está resolvido o seu problema? Não, jamais estará resolvido. Nem que você tenha escolhido o candidato mais honesto e o mais cumpridor do seu programa ao fim e ao cabo, nem que isso tudo aconteça, nada vai ser bom para você efetivamente se você não acompanhar e se você não se mantiver dentro do processo. Esse é um esforço que nós precisamos fazer e precisamos aprender a nos democratizar. Muito bem, é um grande aprendizado, então. Sem dúvida. No próximo bloco, vamos continuar a entrevista com a professora Maria Aparecida de Aquino. Voltamos dentro de instantes. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. No programa de hoje, conversamos sobre o desencanto do brasileiro com as políticas e as eleições. Nossa entrevistada é a historiadora Maria Aparecida de Aquino. Professora, essa desilusão, pelo que a senhora falou no bloco anterior, faz parte do processo. Eu acho que faz parte do processo, porque outros momentos o Brasil viveu situações de desilusão, né? E às vezes até mais traumáticas do que nós vivemos hoje. Nós temos que entender o seguinte, foi uma luta muito grande e às vezes as pessoas mais jovens perdem esse contato. Mas foi uma luta muito grande de todos nós que temos um pouco mais de idade, para conquistar o espaço que nós temos. Então hoje nós temos uma democracia que funciona. Funciona efetivamente, ela está com todas as instituições muito bonitinhas, muito azeitadas, não existem proibições, não existem coisas que sejam impeditivas da população, quer dizer, está tudo funcionando muito bem, né? Agora, as pessoas têm que entender que a gente aposta nas coisas e o próprio governo aposta também, e pode acertar e pode errar. Então, eu, por exemplo, acho uma coisa interessantíssima que tem acontecido nos últimos anos, nas últimas 2 décadas fundamentalmente, que é a questão da inclusão social,
que é uma coisa que o Brasil nunca vivenciou. O Brasil já vivenciou outros momentos de democracia. Por exemplo, o período de 1945 a 1964 foi um período democrático, mas não se avançou muito em termos de inclusão social. E hoje, particularmente nas 2 últimas décadas, nós temos avançado enormemente nessa questão de inclusão. E aí existe uma coisa: uma vez adquirido, nunca mais perdido. Uma vez incluído socialmente, você jamais perderá. Então, se você pensar, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem um presidente negro, o presidente Barack Obama, e hoje presidente pela 2ª vez do seu país, se nós pensássemos, voltássemos no tempo 15 anos atrás, e alguém falasse a você, os Estados Unidos vão ter um presidente negro, você ia gargalhar, não vão ter coisa nenhuma. Mas por que o presidente chegou a esse ponto? Por que os Estados Unidos chegaram a ter um presidente negro que efetivamente representasse a população? Porque, entre outras coisas, houve uma política de cotas inclusivas muito azeitada e que permitiu que os negros adentrassem, por exemplo, nas universidades. O primeiro negro que entrou numa universidade, ele entrou no governo do presidente Kennedy. E era tão agressiva na década de 60 do século passado. E era tão agressiva a situação que ele precisou entrar com 4 seguranças para garantirem a sua própria segurança, porque os outros brancos não aceitavam que um negro estivesse na universidade. Então, isto se chama inclusão social. E o Brasil, felizmente, está vivendo um processo de inclusão social. Isto é um processo que vai mudar a sociedade brasileira de tal maneira que ela jamais será a mesma. Hoje a gente não sente isso, a importância disso, mas nós vamos sentir ao longo das próximas décadas. Mas a gente vê na realidade que os projetos sociais do governo sofrem grande preconceito da classe média e da elite. Quanto a isso, não há dúvida. Eu mesmo leciono na Universidade de São Paulo e existem professores, colegas, um número até considerável, que não aceitam, por exemplo, a política de cotas. E existe, da mesma maneira, um número considerável de alunos que também não aceitam a política de cotas. Então, só para você pensar, lá dentro daquele ambiente, que é o ambiente que está fazendo adentrar, felizmente, aqueles que estavam fora do sistema social pela primeira vez dentro de uma universidade pública, dentro daquele ambiente também existem resistências. Mas as resistências fazem parte da vida e fazem parte de uma sociedade como a nossa, porque nós temos que entender o seguinte: a sociedade brasileira é profundamente conservadora, extremamente conservadora. E o seu conservadorismo se manifesta em expressões como essa, por exemplo, aquela velha história, né? Então, se a patroa sente que a empregada dela está tendo alguns direitos, a empregada parece ficar mais próxima do status da patroa. Então, algumas patroas, por exemplo, já não gostam muito disso, começa a incomodar, né? Então, vai tudo muito bem até que não me incomoda, não mexe comigo. E assim é a sociedade brasileira. A questão racial ainda é uma questão fundamental para ser resolvida, porque ela é cultural, né? E demora muito tempo para Demora resolver. muito tempo. Uma coisa que nós precisamos entender é como se deu o processo de escravidão e abolição, né? Então, o processo de escravidão foi extremamente longo, coisa de 3 séculos, não é um dia, não se esquece, fica incrustado, enraizado dentro da sociedade e o pior de tudo, a maneira como foi feita, como foi terminada a escravidão, como foi encerrada. Como se, de repente, nós precisássemos da princesa que viesse assinar com o seu chamegão para libertar os escravos. Da mesma maneira, será que nós precisamos do príncipe para que viesse fazer a independência? Isto é negar que o povo brasileiro tivesse desejo da independência, o que não é verdade, tinha desejo sim, e houve movimentos que comprovaram isso, da mesma maneira como há enormes mobilizações sociais em prol do fim da escravidão no Brasil. Só que isto foi escamoteado. Ou seja, o atraso é histórico no nosso país. O atraso é histórico e esse atraso é um atraso cultural. E é por isso que nós temos esse conservadorismo tão forte, que se manifesta, por exemplo, sou contra a política de cotas, sou contra todas as formas de inclusão social. Por quê? Porque está mexendo comigo, está, quem sabe, afetando os meus privilégios. Agora me ocorreu perguntar para a senhora, esse preconceito contra o Partido Comunista durante anos e anos do século passado é uma manifestação desse preconceito, desse conservadorismo da sociedade. Sem dúvida. Agora, nós não podemos esquecer uma coisa importante, né? Então, se nós pegarmos do século passado, as décadas de 30 e 40, o período em que Getúlio Vargas governou, que foi uma ditadura de Vargas, né? Nós vamos observar que, naquele momento, o Partido Comunista ganhou um número de adeptos e tinha uma penetração na sociedade muito forte. Quando termina o regime, nós temos 1 ano de legalidade do partido, 46, 47, e na sequência, Eurico Gaspar Dutra, o presidente, ele cancela
e coloca o partido na ilegalidade. Então, estas questões, isso vai se resolver na década de 80, muito próximo de nós, finalmente vai se dar legalidade ao Partido Comunista, mas custou muito. Não foi ainda na reforma do pluripartidarismo, porque o nosso pluripartidarismo de 1979 era para alguns partidos que tivessem na sua plataforma política a ideia de revolução, estariam fora. O Partido Comunista, portanto, ficou fora, mesmo tendo a famosa liberdade partidária. Então, essa perseguição toda manifesta o quê? Manifesta o desejo das elites, fundamentalmente. E a nossa sociedade, às vezes, se deixa levar pelas elites, que é um fenômeno que nós chamamos de um fenômeno ideológico. Acreditar que o interesse da minoria é o interesse de todos, ou seja, acreditar que o interesse dessa minoria, que é contra, por exemplo, o Partido Comunista, é o interesse de cada um de nós. Nós não temos interesse nenhum. Por que seríamos contrários ao Partido Comunista? Nós temos aqui o que perder? Não. Economicamente, não. Em cada eleição, então, está embutido aí a questão ideológica, que o eleitor deve estar bem ciente de que essa é uma luta de classes, né? Sim, a todo tempo. Porque se você diz assim, então observe as plataformas, né? Então nas mínimas coisas das plataformas dos candidatos, você vai perceber de que lado que ele está. Ou seja, qual é o lugar social de onde ele fala? Eu, que sou filha de operário, falo desse lugar social. Eu sou filha de operário e sou militante dentro da agremiação de professores. A vida inteira fui militante. Então eu falo desse lugar social. Fulano que está com tal plataforma política, vamos observar as suas ideias, o que ele deseja, o que ele propõe. Traem o quê? Dizem o quê? De que lado ele está? Está do lado da maioria da população ou está do lado da minoria? Se estiver do lado da minoria, pergunto eu, por que interessaria a maioria acreditar nele e votar nele? É uma questão para se pensar. Depois do intervalo, vamos falar mais sobre o momento político e as eleições. Até já. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Chegamos ao último bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No programa de hoje, a historiadora Maria Aparecida de Aquino, professora da USP, fala sobre a importância das eleições e sobre o descrédito na política. Professora, um grande problema que eu vejo, e eu gostaria de repercutir com a senhora, é que na nossa democracia, os segmentos da sociedade brasileira não conversam entre si. E se não há diálogo, isso é um grande problema. Quando você fala segmentos, você está se referindo especificamente a quê? A população de baixa renda conversando com a classe média, quando a classe média manifesta um preconceito em relação a um programa como o Bolsa Família, não tentando compreender, só falando dos malefícios que ele tem. As elites brasileiras também não conversam com a população de baixa renda. Isso acontece, talvez nas eleições, na época de eleição. Isso é um problema para a nossa democracia? Sem dúvida é, porque mais do que conversar, é preciso haver um entendimento, né? Então, por exemplo, as elites brasileiras, que são selvagens, extremamente selvagens, elas precisam cair do galho e entender que os tempos são outros, completamente diferentes daqueles tempos em que elas reinaram absolutamente solitárias. Hoje você tem uma população ativa, viva, que quer participar e quer assumir o seu lugar à mesa. Não bastam mais as migalhas ou sequer as migalhas. Então, agora essa população quer assumir o seu lugar à mesa. Agora, evidentemente, só vai haver essa abertura caso as elites se sintam muito pressionadas. Então, por exemplo, nos episódios de junho de 2013, houve uma pressão bastante forte, inclusive sobre as elites, tá? Mostrando, na realidade, os desejos da população diferentes do que as elites tradicionalmente vêm acompanhando. Então, esses desejos vão precisar ser atendidos. Se as elites perseverarem em não atender, eu acredito que os dias delas estão contados. Então, elas podem até se manter durante um certo tempo, se existir um entendimento, se elas fizerem um esforço para compreender. Bom, o que é que a maioria da população deseja? Vamos tentar fazer alguma coisa na direção do desejo da maioria da população?
Então, se existir essa possibilidade de entendimento, a elite precisa entender isso. Existe até possibilidade de continuidade, manutenção do controle por parte da elite e de algumas esferas. Mas se isto não acontecer, os dias estão contados. Talvez ela não tenha percebido ainda, a elite brasileira selvagem e agressiva. Talvez não tenha percebido. Mas o grito de junho de 2013 foi absolutamente uníssono e disse isso. Em outras palavras, disse isso. E não foi um grito só contra as instituições e contra o legislativo, os políticos. Foi contra quem elege os políticos, né? Sim. É o poder econômico. Sim, quer dizer, e quando nós falamos das elites, nós estamos falando não só do poder econômico, mas estamos falando entre os outros aspectos também o poder econômico. Então, até quando nós vamos suportar que seja o poder econômico que decida como é que vai se dar determinada situação. Somente ele tem a capacidade de decisão. Aparentemente, vivemos numa democracia e todo mundo tem capacidade de decidir. Mas, de fato, o que é que acontece? Então, estas barreiras, que são absolutamente fundamentais, elas precisam ser derrubadas. E eu volto a dizer, tenho muita esperança no futuro do Brasil. E acho que o que aconteceu em junho de 2013 mostra com muita clareza o desejo da população forte, organizada, sabendo o que quer e querendo fazer valer a sua voz. Se não ouvirem, será muito complicado para quem está encastelado no poder. Diante dessa perspectiva, como é que a senhora vê as eleições? Pode apresentar algum fato novo? Eu acho que as eleições já apresentam fatos novos hoje, né? Essas eleições que estão se desenrolando aqui em 2014. Por força de uma série de circunstâncias que não eram controláveis nem previsíveis na realidade, nós tivemos uma alteração de um quadro que parecia dado. Então, parecia que nós íamos ter uma velha, digamos assim, polaridade entre dois partidos e, na realidade, agora a polaridade se modificou. Então, abriu espaço para uma nova força. Isso não deve ser visto por nós como negativo, deve ser visto como positivo e como uma força da sociedade. Agora, é preciso que a gente entenda uma coisa que é muito clara. Uma coisa é a comoção social. Então, nós tivemos a infeliz perda de Eduardo Campos. Tivemos essa infeliz perda, que não era prevista nem possivelmente poderíamos imaginar que isso viesse a acontecer. Isto causou uma comoção popular que acho que até aqueles que costumam ler em bola de cristal não tinham ideia nem conseguiriam ver que isso iria acontecer. Não podemos confundir a comoção popular com exatamente o que é uma plataforma. Então, o que nós precisamos tentar entender? Nós vamos apostar em tal candidato? Olha a plataforma do candidato. O que ele diz combina com o que você deseja ou estamos só indo levados na forte comoção popular? Se estivermos sendo levados na comoção popular, vamos cair naquela de ensaio e erro. É erro. Porque tudo aquilo que é somente levado pela comoção popular e não é racionalizado em termos de política é extremamente problemático. A política é cerebral. Num país passional como o nosso, como é ser cerebral aqui? Não é fácil. Não é fácil, mas o eleitor urge. O eleitor vota ainda com a emoção. Não estou dizendo para tirar a emoção. Absolutamente seria muito ruim em tudo você retirar a emoção, de forma alguma. Apenas estou dizendo o seguinte, urge manter a racionalidade. Então não adianta você dizer, aconteceu isso e agora depositamos o nosso voto por conta disso. Vamos ver, o que existe por trás? Qual é efetivamente a plataforma do candidato? Essa plataforma do candidato combina com os desejos? Eu vou apostar nele por quê? Porque houve uma tragédia ou porque, na realidade, aquilo que ele apresenta é o que eu considero de melhor para o país? Se a resposta for positiva a essa segunda questão, então você está correto. Se não for, raciocine, pense efetivamente e aí vote racionalmente. Muito bem. Qual dos candidatos ganha essa eleição ou qual das candidatas ganha as eleições para a presidência da República? A senhora acha que, diante do que a senhora já falou na entrevista agora, nós vamos avançar de qualquer maneira ou há perigo de retrocesso? Olha, se nós falarmos em termos de retrocesso, um retrocesso democrático, eu acho que não. O Brasil está a salvo, acredito, de retrocessos democráticos como os que aconteceram em 1964, com o golpe que derrotou e derrubou a democracia neste país. Isto eu acho que nós estamos absolutamente seguros que não irá acontecer. Agora, podem existir retrocessos em conquistas que nós já fizemos. Então, isto pode acontecer. Não estamos livres disso. Então, aí eu volto a dizer, independentemente de quem ganhar, é preciso uma grande vigilância da sociedade.
no sentido de entender quais são as minhas necessidades, quais são os meus desejos, quais são os meus anseios. E vamos observar, esses desejos, essas necessidades, esses anseios que eu pleiteei e acreditei, estão sendo de fato levados a efeito? Se não estiverem sendo levados a efeito, não estou dizendo vamos demitir o presidente, não é isso, de forma alguma. Mas vamos pressionar para mostrar, olha, você disse lá atrás isso. E agora, você não está cumprindo por quê? Que farra é essa? Não pode acontecer isso de forma alguma. Democracia não é uma brincadeira, democracia é uma coisa extremamente séria. Falando em demitir o presidente, eu me lembrei do recalque que existe nos Estados Unidos, né, para os governantes e para deputados também, sobretudo no estado da Califórnia. E agora está se lutando por uma constituinte e por uma reforma política que contemple isso, né? Sim. Se o seu representante não funcionar, você demite ele. Sim, você até pode demitir. Agora nós temos que entender qual é o custo disso. Geralmente o custo é muito grande. E eu não estou falando um custo monetário, eu estou falando no custo político, no custo social que isso representa. Mas não estimula a participação? Não, estimula a participação sim, mas não precisa ser uma medida tão radical. Porque essa demissão do presidente ou do governador ou do que sei lá o que for, né, na realidade, é uma coisa que representa um custo social e político gigantesco e enorme, né? Quer dizer, não temos como avaliar isso. Então, é preciso que a gente tenha formas de cobrança, formas de exigir que as plataformas sejam cumpridas. Isso é importante. Tá? Agora, dizer que nós vamos chegar a demitir o presidente, você pode até chegar a demitir, mas isto num caso absolutamente extremo. Não é assim, não gostou? Fora. Não. O mundo não é assim. Fechando o nosso programa, professor, e agradecendo a sua presença, como é que a senhora vê a participação popular que aconteceu em junho de 2013? Nós podemos ter a esperança que ela vai se potencializar nos próximos anos e a população vai ter mais ânimo para escolher os seus representantes? Eu acredito que sim, Eu acho que aquilo que aconteceu hoje parece um episódio até esquecido, não, aquela população que estava na rua voltou para casa, não vai voltar mais. Não acho isso, eu acho que uma vez acordado, para sempre acordado, né? E naquele momento a população mostrou, olha, nós temos desejos, esses desejos nós estamos dispostos a colocar na mesa e olha, se vocês não cumprirem, o problema é de vocês, porque nós estamos aqui para continuar gritando. Então acredito que haverá uma tendência, sim, de ampliação da democracia brasileira nos próximos anos. Da cidadania. E da cidadania, porque essa ampliação implicará numa participação contínua da população, cada vez mais decidindo efetivamente o que quer para que o Brasil seja um país melhor. O Observatório do Terceiro Setor desta semana termina aqui. Mas nós queremos continuar em contato com você. Acompanhe notícias, artigos, nosso programa de rádio e muito mais no portal www.observatoriotrêssetor.com.br. Envie comentários, críticas e sugestões. Participe do Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Até o próximo programa.